A saga começa com uma vítima sendo encontrada em um beco escuro, com marcas de 2 furos no pescoço, completamente sem vida. Policiais se perguntam o que poderia ter feito aquilo com aquela jovem e como ela foi parar ali, naquela rua vazia e no beco escuro. Em seguida, pula para a delegacia com um idoso relatando para uma policial que avistou um lobo gigante correndo atrás de um cervo na floresta. Um cervo que ele iria abater. Mas quando avistou o lobo, ficou paralisado e espantado. A policial tenta acalmar o senhor, dizendo que há bastante lobo na floresta e que isso era normal. Porém, o idoso segue falando que o lobo era 3 vezes maior que um lobo normal. E então os policiais que escutaram o senhor dão gargalhadas e respondem que isso é impossível, que talvez tenha sido um urso, e sugerem que o senhor esteja cansado e vá para casa descansar. Pulamos para um hospital, onde que a família Thorne era dona. E vemos que aquele hospital era o principal hospital da cidade, grande e com várias salas para atendimento. Em seguida vemos uma sala refrigerada, escondida no fundo de um corredor do hospital. Lá vemos que é guardado os sangues doados pela população. Logo à frente, uma enfermeira drenando o sangue de um corpo sem vida que havia acabado de chegar no hospital por acidente de trânsito. A enfermeira drena 1 a 2 litros do sangue e coloca na sala de armazenamento-resfriamento. Em seguida, pulamos para uma mansão na frente de um castelo bem antigo. A mansão ficava perto da estrada e o castelo logo atrás, na frente de uma montanha. Ali era onde moravam a família Thorne, uma família bem conhecida e tradicional, conhecida por fazer parte das famílias que fundaram a cidade e por ser donos do hospital mais antigo da cidade. Doavam dinheiro para a caridade e dinheiro para instituições de ensino. Dentro da mansão, vemos Darius preocupado com a repercussão que aquela vítima do beco com marcas de presas no pescoço pode causar aos caçadores e aos vampiros, pois nenhum vampiro pode atacar um humano e deixá-lo vivo para que ele espalhe boatos, ou deixar o corpo para que alguém encontre. Na verdade, o tratado feito há mais de 100 anos entre a igreja, vampiros e lobos foi para acalmar a guerra entre eles que fez milhares de mortos e para impor um limite, pois antigamente os lobos e também os vampiros cometiam assassinatos em cidades, e a igreja acredita que eles são demônios que precisam ser eliminados da terra. Porém, mesmo com muitos caçadores e eliminando bastante vampiros e lobos, eles sofriam as maiores baixas, pois são mais fracos por serem apenas seres humanos treinados. Já lobos são bestas enormes e formidáveis, fortes e rápidos. Já os vampiros são rápidos e fortes também. Porém, a força dos lobos são maiores, principalmente a dos alfas. Darius, após participar de muitas batalhas, sabe a força colossal de um alfa, e já viu um alfa uma vez matar 3 vampiros experientes em uma batalha no sul da Romênia, há 120 anos. Os alfas, mesmo sendo raros, são temidos pelos vampiros mais experientes e fortes. Muitos vampiros não viram um alfa, só escutaram lendas ou boatos. Mas Darius já viu 2 deles ao longo de sua vida, e também sabe que existem matilhas de lobos que só esperam um motivo para exterminar um clã inteiro de vampiros que não seguiram o tratado. Darius sabe que há uma matilha estabelecida na mesma cidade em que vive com seu clã e que cresceram sensitivamente. O número de integrantes já se encontraram pela floresta ou pela cidade em forma de humanos. Darius, na verdade, está bem preocupado com os caçadores que podem ir até aquela cidade apenas para investigar o caso da vítima com os furos no pescoço. E tem medo de virarem alvos da igreja, pois a perseguição iria trazer batalhas e conflitos para sua família. Porém, Darius sabe que seus filhos ou sua esposa não matam há anos para se alimentarem.
e está preocupado com o fato de um de seus filhos ter se rebelado ou seguido sua própria natureza. E então ele pede uma reunião entre sua família para falar o que aconteceu e perguntar se foi algum deles. Porém, apenas sua mulher e suas duas filhas estão em casa, Verônica, Sofia e Isabel. E então ele explica a situação para elas e pergunta se alguma delas saiu do controle e atacou uma jovem na cidade. Sua esposa fica assustada, pois sabe das consequências deste ato, e não responde nada. Ela simplesmente lembra das guerras que passou e do tratado com a igreja. Suas duas filhas respondem que não foram elas, e que poderia ter sido o Lúcius, pois ele estava distante e sumindo por dias ultimamente. Victor então chega em casa com roupas rasgadas e diz que enfrentou um lobo a 1 quilômetro dali e que eles estavam rodeando a casa e vigiando-os de longe. Victor diz que o lobo era marrom, com manchas cinzas no corpo. Darius então fala para seu filho que é para evitar conflitos com os lobos, e que isso perigoso. Ele fala para o seu filho que achou que ele fosse mais inteligente e cuidadoso em relação a isso. Victor diz que não batalhava com um lobo há anos e que ficou animado. Por sorte era um lobo jovem. Então mostra suas presas, sorrindo para seu pai. E então seu pai dá um sermão a ele e diz que esses conflitos não levam a nada e só tiram a paz do clã, e que de agora em diante era para eles ficarem unidos, pois não conhecem essa matilha de lobos. Não sabem se eles vão quebrar o tratado, achando que foram os vampiros da cidade que tiraram a vida da jovem no beco. Darius fica preocupado com seu filho Lúcius, que ainda não voltou, e se pergunta por que ele faria isso, porque ele atacaria uma jovem no centro da cidade. Lúcius é forte, e o mais forte do clã, seguido por suas duas irmãs Isabel e Sofia, que são vampiras de sangue puro, já que foram gerados e concebidos por Verônica, uma sangue puro do clã Thorne, uma vampira de 300 anos de idade. Pulamos para um padre em uma igreja antiga, convocando os caçadores mais próximos. Ele ficou sabendo da vítima e pensa que provavelmente foi um vampiro, e tenta procurar em alguma carta de outro padre ou de algum bispo se há vampiros naquela região e qual vampiros foram vistos mais próximo. Ele não acha nenhuma carta falando sobre vampiros naquela cidade, e então ele procura pelos documentos de mapa e relatos da igreja, e simplesmente fica espantado, pois estava em um documento que naquela cidade havia um clã forte de vampiros, e um dos nomes que ele vê no documento chama sua atenção e o deixa preocupado. Verônica Thorne e seu marido, Darius Thorne. Os dois são bem conhecidos por ter eliminado vários lobos e caçadores. Porém, eram um dos que foram de acordo com o tratado, pois alegaram que queriam viver em paz. Isso há 120 anos. Então o padre pensa, passaram 120 anos desde o tratado, sem causar problemas. Praticamente invisíveis. Por que quebrar o tratado agora, ou serem descuidados? Por que cometer um erro grave agora? Então vemos um documento de mais de 100 anos de idade, relatado por um caçador médico e famoso entre a igreja. Ali no documento dizia que Verônica tinha linhagem pura e poderia conceber filhos e transformar humanos em imortais, e que foi ela que transformou um soldado chamado Darius em imortal, e que os dois agora eram um casal. Vemos também um trecho detalhado dizendo que alguns vampiros são mais fortes que outros, e alguns lobos também são mais fortes que outros. Isso está ligado à genética. Logo abaixo, outro trecho dizendo que lobos nascem de outros lobos e não são transformados, e que apenas vampiros puros de linhagem antiga podem transformar outros humanos em imortais, e que apenas alguns sangue puro podem conceber um filho. A única parte que faltava era com que idade o filho para de amadurecer ou crescer, e com qual frequência uma sangue puro pode conceber filhos. Mas o padre deduz que os filhos, por nascerem de sangue puro,
também podem conceber outros filhos e transformar humanos em imortais. O padre então separa esses documentos. Ele pretende mostrar aos caçadores e mostrar que esses vampiros não são comuns, e se foram eles que cometeram o crime, vai ser difícil eliminar esse clã. Em seguida, ele vê um retrato de Verônica, uma vampira com pele pálida, característica de sangue puro, com cabelos longos e platinados. Então ele vê uma carta anexada com clipes de papel, enviada de um padre italiano. O padre dizia na carta que tentaram eliminar uma das filhas de Verônica na Itália há 30 anos, pois ela estava cometendo assassinatos em uma cidade no interior da Itália e na Espanha, mas não tiveram sucesso. Ela eliminou os 3 melhores caçadores da época e bebeu o sangue deles e os pendurou de cabeça para baixo na frente da igreja e depois desapareceu. Nem os cachorros farejaram mais os rastros dela. E que o nome dela era Damares, jovem, de cabelos castanhos longos e olhos verdes. Então o padre pensa que se essa vampira ainda está viva, pode ser ela que está cometendo esses crimes. Porém ele supõe que algo aconteceu entre esse clã, pois uma vampira estava solitária andando sozinha naquela época. Porque ela não estava com seu clã, algo deve ter acontecido entre eles. Então ele imagina que esse clã é feito por Darius, Verônica e Damares. Ele não tem conhecimento dos outros 3 filhos de Verônica. Vemos Lúcius chegando em sua casa e seu pai aliviado perguntando onde ele estava e por que ele fez aquilo com aquela jovem. Lúcius se irrita e pergunta que jovem seria. Darius fala para ele não se fazer de tolo e que ele não tem ideia do que fez, que ele trouxe a guerra para a sua família. Lúcius, sem entender nada, fala que não sabe do que seu pai está falando. Então sua mãe pergunta a ele se foi ele que matou e se alimentou de uma jovem na cidade. Lúcius diz que não foi ele e que ele estava em outra cidade nesse tempo. Aliás, ele diz que uma matilha de lobos o seguiu nas montanhas. 4 lobos adultos o seguiu nas montanhas e quase o pegaram. Então ele fala que deve ser por esse motivo, acharem que foi ele que matou a jovem e quebrou o tratado. Agora, com a família reunida, todos sabem que não foi nenhum deles que cometeu aquele crime. Porém Darius, por ser experiente e já ter passado por situações como essa, sabe que alguns de seus filhos pode ter saído do controle e cometido esse erro. Ele desconfia de Victor, pois Victor é um transformado por Verônica e criado com eles, e não um filho de sangue dele e Verônica. Verônica, ainda preocupada, observa sua família e pensa que se a guerra vier a seu encontro, eles não terão escolhas e terão que voltar ao que eram antes. Feras sem leis, que se alimentavam de humanos e matavam qualquer um que cruzasse seu caminho. Em seguida, eles escutam passos na frente de sua mansão, e então alguém bate na porta. Cortando para a matilha, mostram lobos se transformando em humanos, depois de perseguirem um vampiro na floresta. 3 lobos, aqueles eram Logan, Ivan e Tobias, entram em sua casa famintos de fome. E lá vemos mais 2 humanos que também podem se transformar, Nico e Duncan. Eles estavam sérios, pois tinham escutado na cidade que uma garota havia sido morta e tinha 2 furos no pescoço. Em seguida, uma mulher grita que o jantar estava pronto e eles se reúnem na mesa. Ela era Aurora, e mãe do Alfa da Alcateia, Isaac e Iron, e também mãe de Bob. O lobo mais jovem a ter se transformado. Todos estavam em volta da mesa, menos Isaac e Iron. Então de um quarto sai um homem mais velho, aparentando ter de 40 a 50 anos. Ele é o chefe da família, pai de Isaac, Iron e Bob. Ele também é um alfa, e bem conhecido entre os lobos. Seu nome é Robert, como é um alfa. Sua transformação é um lobo mais alto e mais forte que o normal. Porém ele já está cansado de batalhas. E assim que seu filho se tornou adulto, e um alfa de nascimento,
Ele passou a matilha para seu filho primogênito. Ele olha para as duas cadeiras vazias em volta da mesa e percebe que não está sentindo o cheiro de seus filhos mais velhos. Em seguida, levanta da mesa e vai até a janela da casa para olhar na floresta. E então avista seus dois filhos chegando em casa. E então sorri para eles. Vemos que, e uma matilha pacífica. Porém alguns integrantes não suportam vampiros. E 5 deles acabaram de chegar de outra cidade, estão passando por transformações repentinas e às vezes não conseguem voltar ao normal quando querem. São lobos jovens. Têm muito o que aprender sobre a sua transformação. Por isso foram morar com seus primos perto da floresta, onde não tem muitas pessoas. Já estão ali há alguns dias. E então todos estão sentados na mesa se alimentando e sorrindo. Em seguida, o chefe da família Robert chama alguns deles para um celeiro que havia na parte de fora da casa. Ele pretende falar sobre a jovem que morreu em um beco no centro da cidade e que aparentemente foi um vampiro. Chegando no celeiro, percebemos que ali estava Robert, Isaac, Iron, Nico, Duncan, Tobias e Logan. Robert fala para eles o ocorrido e que suspeita que não foi os Thorne, os vampiros da cidade, e que não é para travar uma batalha se avistarem algum deles por aí, a não ser que invadam o nosso território ou que avistam eles matando ou perseguindo humanos. Nico disse que perseguiu um deles na floresta junto com Bob, Ivan e Fenrir, mas perseguiu porque se cruzaram na floresta e ele os provocou. Disse que era o filho mais novo deles, Lucius. Robert fica furioso e diz que não quer mais eles envolvidos em conflitos com os imortais sem motivos, e que isso é perigoso. Duncan fica apreensivo, porém calado. Foi ele que lutou com Victor na floresta, pois Victor passou para o território dos lobos, e ele sentiu o cheiro de Victor. Porém foi uma batalha breve, e depois de perseguir o vampiro, ele o perdeu de vista na floresta. Duncan fica quieto, não quer revelar o acontecido, pois sabe que vai levar sermão do Alfa ou do Beta. Então Isaac pedem para que eles fiquem espertos, e que se forem caçar ou praticar transformação, que é para fazer isso apenas em nosso território, o mais perto da casa o possível, e que não é para se afastarem muito da matilha e ficarem sozinhos. Isaac diz para Duncan cuidar dos mais jovens e ensinar eles a batalharem e a se transformarem correndo. Isaac reconhece Duncan como um ótimo duelista e seu primo Logan como o estrategista. Já Nico é um ótimo farejador e o terceiro mais forte da matilha. Pulando para o padre, vemos que os caçadores chegaram e estão em 6. São bem confiantes e experientes. O padre pergunta se estão com fome e cansados da viagem. Mas João, o líder dos caçadores, responde que não, e que eles já se alimentaram e beberam bastante em um bar perto da igreja, e que só precisam tomar um banho para enfim saber quem vão caçar desta vez. Vera, companheira de João, pergunta se o padre já viu algum vampiro de perto, e se ele está com medo por estar com uma expressão no rosto de preocupação. O padre então pede para eles entrarem e colocarem as armas e as bolsas em cima da mesa. O padre fecha a igreja e convida eles para o fundo da igreja, onde a entrada é irrestrita e só padres ou caçadores podem entrar. Vemos ali um arsenal de munição de prata, adagas e armas para matar vampiros. E então Jimmy, um caçador, pergunta por que o padre estava lendo todas aquelas cartas espalhadas pela mesa. O padre então explica para eles que os convocou, pois aconteceu um assassinato em uma cidade perto dali e que os vampiros daquela cidade não são vampiros comuns. Ao dizer isto, os caçadores se mostram motivados, com esperança de ver finalmente um sangue puro que quebrou o tratado. Eles nunca viram ou mataram um sangue puro. Apesar de experientes, eles mataram vampiros comuns, os que são transformados pelo sangue puro. E Vera avista um pergaminho antigo sobre a mesa, explicando sobre uma vampira que era pura
e tinha eliminado alguns caçadores há 30 anos. E então ela fica aliviada e diz que finalmente terá sua vingança, caçar a vampira que matou sua mãe e seu pai e o deixou sem família em um abrigo, até que ela foi resgatada pela igreja para seguir os passos de seus pais, e que ela esperou por 30 anos para ter sua vingança. Porém o padre fala para ela que não seria fácil, pois aquele clã era de sangue puro e que eles não tinham provas de que teria sido eles que cometeu o assassinato e quebrou o tratado, e que o padre os convocou para eles irem até a cidade e investigarem o caso. O padre também lembra que naquela cidade havia uma matilha de lobos com um alfa forte, mas que provavelmente ele estaria velho com 45 anos mais ou menos, e que não se tem registro do tamanho da matilha. Há 5 caçadores ali que nunca viram um lobisomem transformado. O único que já viu um foi João. Porém o padre lembra que os lobos são neutros. Eles são feitos para matarem os imortais e não os humanos. Então o padre mostra um estudo feito pelo caçador, que era médico, e estudava a fisionomia e costumes dos lobos. E vemos ali como funciona uma matilha de lobisomens. Só viram lobisomens os homens, e apenas algumas mulheres podem dar à luz a um lobisomem. Existem matilhas com alfa, porém é extremamente raro, e que também existem lobos mais fortes que outros. Também se trata de genética. Algumas crianças nascem e não se tornam lobos por algum motivo, mas os filhos e os filhos dos filhos dele podem nascer com a genética e se transformar quando chegam em uma certa idade. Os lobos são mais fortes que os imortais, porém, são um pouco mais lentos com exceção do alfa, que por algum motivo fica mais forte e mais alto do que um lobo comum. João pensa em uma estratégia. Ele pensa se seria possível criar um atrito entre o clã de imortais e os lobos que vivem nessa cidade. Quer fazer algo para que eles lutem, já que sabemos que só basta um pequeno motivo para que eles batalhem entre si, já que são inimigos naturais, e normalmente se odeiam por natureza. O padre então diz que eles têm que conhecer os inimigos primeiro, observar de longe e ver como eles realmente se comportam e agem. Pulando para a casa dos imortais, vemos que quem chegou foi uma visita inesperada. Um casal de imortais do norte da França, que Verônica não via há mais de 30 anos. Porém, mesmo tendo outros costumes de se alimentar, são amigos de longa data. Essa era Valeria e Sebastian, um casal que também seguem o tratado, porém gostam de se alimentar de presas vivas, humanos vivos, e depois que acabam de se alimentar, eles somem com o corpo. Lúcius então fala que eles não podem se alimentar na cidade e que poderiam trazer problemas para a sua família. Sebastian fala para ele ficar tranquilo, que eles vão seguir a dieta dos anfitriões e que também não querem problemas. Apenas estavam passando por uma cidade perto e resolveram fazer uma visita, mas que também escutaram pela cidade sobre a garota morta e que acreditam que eles não fizeram aquilo, e perguntam se eles já encontraram com Matilha e se ela é uma ameaça. Darius fala que não, e que o alfa deles é pacífico e não caça imortais, apenas defendem o seu território e as pessoas com quem se importam. Porém nunca conversou com os filhos dele e que sente que um é perigoso, pois já trocou olhares com ele na cidade e que ele pareceu irritado e imaturo, querendo arrumar um motivo para brigarem, e que já alertou os seus filhos para não caírem em provocações ou invadirem o território dos lobos. Porém nunca viu ele transformado. Esse era Iron, o segundo filho de Robert. Então o casal convida eles para saírem, conhecerem melhor a cidade, já que esta de noite, que eles ficaram sabendo de uma festa comemorando o aniversário da cidade, que iria acontecer no centro. Isabel e Helena se animam para ir. Verônica e Darius aceitam o convite e comentam que faz tempo que não saem em família. Victor prefere ir para o castelo. Victor é solitário, gosta de ficar sozinho
e seu irmão Lúcio comenta que vai ter que recusar, pois tem um compromisso com amigos. Sofia então comenta: desde quando você tem amigos? Sabem que é perigoso se misturar muito com humanos. Espero que você não faça besteira. Lúcio então chama o seu irmão Victor para ir com ele. E seu irmão pensa um pouco, mas aceita o convite. Diz que isso seria interessante, pois ele quer saber o que seu irmão anda aprontando quando some. Verônica fica animada, vendo os seus filhos se dando bem e querendo se aproximar um do outro. Então vemos que a família está pronta para ir no evento do aniversário da cidade. E vemos Lúcio pedindo para Victor se alimentar antes de ir, pois eles iriam encontrar alguns amigos dele. E para Victor se vestir casualmente, pois iriam se divertir como adultos e não como imortais. Victor entende. Ele vai até uma geladeira escondida e bebe sangue que veio do hospital de sua família. Ali vemos que há geladeiras cheias de bolsas de sangue sendo preservadas, e que é assim que eles se alimentam. Então Victor veste uma camisa social preta com calça e sapato social, pois era só esse tipo de roupa que eles tinham. Victor pergunta para Lúcio se eles iriam correndo, pois correm muito rápido, quase imperceptível, a olho humano. E Lúcio fala que eles iriam de carro como um humano iria. Victor nunca andou de carro mesmo sabendo que seu irmão usa coisas de humanos. Ele nunca se interessou e sempre preferiu não conhecer humanos, e vivia nas florestas ou em sua mansão. Às vezes ele passava tempos no castelo de sua família, mas nunca se misturou com humanos, desde que Verônica salvou sua vida e a transformou em um imortal. E então, alimentado e pronto para sair com seu irmão, eles entram no carro de seu irmão e vão para essa festa. Chegando lá, Victor percebe que há muitos jovens e que são muito barulhentos. Esta é uma festa na casa de um colega que Lúcio, que conheceu em um evento na cidade, e que ele fez muitos amigos, e que esses amigos acham ele estranho, pois às vezes ele some por dias, e do nada aparece na cidade como se nada tivesse acontecido. Vemos que as garotas acham eles atraentes, e que Lúcio se passa por um jovem de 18 anos, já que a aparência dele realmente era de um adolescente. Victor então fala para uma das garotas que se aproximou dele, que tem 19 anos e é o irmão mais velho de Lúcio. Então, a garota pergunta como eles conseguem viver em uma casa afastada da cidade. E diz que aquele castelo dá medo nas pessoas, pois ele sempre está vazio e escuro, e que não mora ninguém perto. A garota pede desculpa a Victor, mas diz que a família Thorne era estranha, e que seu irmão não havia comentado que ele tinha um irmão. Ainda mais um irmão tão bonito. Victor então diz que eles têm mais 2 irmãs que moram com eles, e que elas tomam conta de um outro hospital em outra cidade, e por isso não ficam muito em Mistwood. A garota se chamava Emma, e pergunta se Victor não poderia levar ela no castelo algum dia, já que o castelo era da família deles. Então Lúcio, ouvindo aquela conversa, interrompe e pensa que precisa resgatar seu irmão, pois ele parecia desconfortável. Então muda de assunto e chama seu irmão para ir conhecer alguns amigos dele. Victor ignora a garota e segue seu irmão. A garota volta para suas amigas e comenta que ele é bonito, porém não sabe puxar assunto e que acha que deixou ele constrangido, mas comenta que Lúcio parecia meio protetor com o seu irmão Victor. Victor então observa que seu Anzabi se mistura muito bem com os humanos, e então Lúcio apresenta uma garota para ele, e diz que essa era a Olivia, e que eles estavam saindo juntos. Victor fica surpreso, não imaginava que seu irmão tinha esse autocontrole e pudesse ter esse tipo de relacionamento com uma humana. Victor percebe que Lúcio realmente se mistura bem entre os mortais, e que talvez ele também poderia ser assim. Olivia apresenta uma amiga para Victor, uma garota de 21 anos que se chama Chloe. Victor acha ela bonita e conversa com ela. Lúcio percebe que seu irmão está indo bem, e que talvez ele finalmente tenha gostado de fazer uma amizade.
Já que seu irmão gosta de ficar sozinho, talvez isso seria bom para se misturar. A garota então oferece uma bebida para Victor, mas Victor nega. Já que vampiros têm nojo de bebidas e comidas humanas, ele simplesmente diz para a garota que não bebe. Então a garota pergunta por que ele nunca veio para a cidade com o irmão dele. Victor responde que trabalha e estuda bastante. Então está sempre ocupado. Então a garota diz que ele é misterioso igual seu irmão, e que o único que sempre aparece pela cidade é seu pai Darius. Com isso vemos a garota que tinha se aproximado do Victor primeiro. Olivia, olhando para os dois com um olhar de curiosa. Victor percebe isso, mas ignora, pois ele não se interessou muito pela Oliva. Chloe então diz para ele não se preocupar, pois aquela era sua irmã mais nova, Olivia, e que ela tinha esse jeito. Talvez só estivesse olhando para observar sua irmã. Então Chloe pergunta se Victor gostaria de conhecer a cidade e do que ele gostava de fazer no tempo livre. Victor pensa em uma resposta, mas Chloe diz que ela gosta de ir ao cinema e convida Victor para ir ao cinema qualquer dia com ela. Quando ele tivesse tempo, Victor, meio sem saber o que responder, aceita o convite e diz que adoraria conhecer a cidade melhor e ir para o cinema, já que faz tempo que ele não vai ao cinema. Mas a verdade é que Victor nunca foi ao cinema. Lucius sente um cheiro forte, um cheiro que não é de humano comum, e então ele avista 3 garotos entrando pela porta. Esses garotos são lobos, pelo cheiro de cachorro. Lucius sabe que são da matilha, seus inimigos naturais, e os 3 garotos então olham para Lucius, e então fica uma tensão no ar.